CLT, criada por esse rapaz aí, ó, Getúlio Vargas. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Tá, nesse vídeo a gente vai ver de uma forma resumida o surgimento da CLT e quanto custa um funcionário CLT. Esse quase ninguém sabe. Não é só o salário que você recebe, o medo de contratar, porque os empresários fogem da carteira assinada, o freio da economia. Como isso tudo impede do Brasil gerar empregos, benefícios da CLT, proteção ou ilusão, o dinheiro que parece extra, mas é seu. E o grande buraco negro. Para onde vai o seu dinheiro do INSS e do FGTS? É o que veremos nesse vídeo. A CLT não surgiu do nada, mas sim para organizar e, principalmente, controlar. Em vez de o patrão e o empregado negociarem sozinhos, o Estado entrava no meio como um grande juiz, basicamente para não virar bagunça. Getúlio pegou várias leis que já estavam soltas por aí, unificou tudo e criou uma regra do jogo igual para todos. Isso trouxe uma certa segurança para quem trabalhava e deu para as empresas uma base do que esperar. Desse pacote básico nasceram coisas que a gente conhece até hoje: carteira de trabalho, salário mínimo, previdência, jornada de 8 horas e férias. Tá, a intenção da CLT era boa, tirar o trabalhador da vulnerabilidade e dar dignidade ao emprego. O problema é que, ao tentar proteger demais, o Estado acabou criando um sistema rígido e caro que, por ironia, trazia efeitos colaterais para todo mundo e todo mundo se fode. Para as empresas, o custo de contratar se tornou altíssimo. Para o trabalhador, o salário na mão acabava sendo menor por causa dos impostos e encargos. E para o país, criou-se um ambiente onde a burocracia muitas vezes vale mais do que a produtividade. Quanto custa um funcionário CLT? Imagine um pequeno empreendedor, dono de um mercadinho de bairro. Ele está crescendo e decide contratar um ajudante. Ele pensa, vou pagar R$1.000 de salário, cabe no meu caixa. Só que, na hora de assinar a carteira, ele descobre que o salário é só a pontinha do iceberg. Basicamente, para esse funcionário receber os R$1.000, o empresário não gasta só isso. Aí começam a entrar os encargos que o governo exige. INSS, cerca de 20% sobre o salário. O FGTS, 8% todo mês. Provisões. Você tem que separar o dinheiro todo mês para o 13º e as férias, mais o texto constitucional, benefícios e riscos. Adiciona aí vale transporte, custos administrativos e o fundo reserva para o risco de uma futura ação trabalhista. E quando você coloca tudo na ponta do lápis, impostos, encargos, provisões, aquele funcionário de R$1.000 custa, na verdade, algo em torno de mais de R$2.500 para a empresa. Ou seja, o dono do mercadinho paga por 2 funcionários e meio, mas só tem um ajudando no balcão. E é aqui que o crescimento trava e vira uma bagunça. O empresário quer contratar, o desempregado quer trabalhar, mas a conta literalmente não fecha. E esse custo absurdo faz com que o pequeno negócio tenha medo de crescer. O resultado? Salários mais baixos para quem trabalha e menos vagas abertas no mercado. Aquela proteção da CLT acaba virando uma barreira que impede muita gente de crescer. Se o custo alto já desanima, o que realmente tira o sono do empreendedor é a insegurança jurídica. No Brasil, assinar uma carteira de trabalho é, para muitos, assinar um cheque em branco para um BO futuro. E pode parecer loucura, mas em muitos lugares do interior, onde a fiscalização não é muito ativa, onde tem muitos comércios e pequenas empresas que não assinam as carteiras dos funcionários. E sim, em muitos casos, eles não recebem nem o salário mínimo e nem férias. Tá todo mundo fudido mesmo. Mas imagine que o dono daquele mercadinho seguiu todas essas regras, pagou tudo em dia e, por uma crise, precisou demitir o funcionário. E mesmo ele fazendo tudo certo, ele pode ser processado. E aqui está o problema. A Justiça do Trabalho no Brasil é conhecida por uma interpretação que, muitas vezes, ignora o contrato assinado e foca apenas na proteção extrema. E aqui no Brasil, meu amigo, existe vários pontos de conflitos. Muitas vezes detalhes burocráticos, como o intervalo de almoço que variou 5 minutos, viram motivos para pedidos de indenizações absurdas. Aqui no Brasil existe um
paternalismo judicial. Existe uma cultura de que o funcionário é sempre a parte fraca e o empresário é sempre o vilão do jogo, o chefão que quer sempre explorar. E a gente tem que acabar com essa visão errada do empreendedor. E isso faz que o empreendedor entre no tribunal já perdendo de 1-0. E se você acha que o prejuízo para na empresa, é aí que mora o perigo. No Brasil existe uma regra que, na prática, derruba o muro que separa a sua empresa da sua vida pessoal. Traduzindo do juridiquês, se a conta do processo não fechar no CNPJ, o juiz manda buscar o dinheiro direto do seu CPF. Do dia para a noite, o dono do negócio pode ver sua conta pessoal bloqueada, o carro guinchado ou até a casa da família na mira do governo. O patrimônio que ele levou a vida inteira para construir pode sumir num piscar de olhos para quitar um processo mal calculado. O risco não é só do negócio quebrar. O risco é o empreendedor ser levado à falência pessoal. O resultado disso tudo é o medo de contratar. O empresário prefere ficar sozinho, sobrecarregado ou até fechar as portas, do que arriscar de colocar alguém para dentro e colocar seu patrimônio em risco. A CLT criou um sistema onde o erro burocrático é punido de forma fatal. Até agora, vimos o peso no bolso do patrão e o risco jurídico. Mas como isso afeta você, mesmo que não seja dono de empresa? O problema da CLT é que ela gera um efeito sistêmico, onde todo mundo perde. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 1/3 do PIB brasileiro e pela grande maioria dos empregos gerados. Quando o Estado impõe encargos tão altos, ele está, na prática, colocando um freio no motor da economia. O dono do negócio não deixa de contratar porque ele é ruim, mas porque a conta do risco não fecha. Como o custo de manter o funcionário é altíssimo, na primeira instabilidade econômica, a empresa não tem gordura para queimar. E o resultado? Demissões imediatas. Em um sistema mais flexível, o empresário poderia renegociar para manter o emprego. Na rigidez da CLT, a única saída segura é o corte. E aqui, meu parceiro, o problema vira uma bola de neve. Menos contratações geram mais desempregos. E mais desempregos significa menos pessoas consumindo. E menos consumo resulta em menos arrecadação de impostos e menos lucros para empresas. Resumindo, todo mundo se fode. O Estado, que surgiu com a promessa de proteger o trabalhador, acaba criando uma distorção. O problema que ela tenta resolver, a segurança do emprego, acaba gerando um problema maior: a escassez de vagas e a estagnação econômica. Agora, vamos falar daquilo que muita gente defende com unhas e dentes: os benefícios. Afinal, quem não gosta de receber o 13º ou um adicional de férias? Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: de onde vem esse dinheiro? Calma, antes de continuar, depois de assistir a esse vídeo, assista a esse outro. Por que os impostos existem? Bom vídeo. Muita gente vê o 13º como um presente do patrão ou do governo no fim do ano. Desculpa acabar com sua visão, mas, na verdade, ele é apenas o seu salário parcelado. O empresário já sabe quanto você custa por ano, ele apenas retém uma parte do que seria o seu salário mensal para te entregar em dezembro. Simples assim. É como se a empresa fizesse uma poupança forçada com o seu dinheiro. E o pior, sem te pagar juros por isso. A lógica do 1/3 de férias. Com o adicional de férias, a lógica é a mesma. É um valor que já foi calculado no seu custo total. Na prática, é um empréstimo compulsório que você faz para a empresa o ano todo para receber de volta depois, sem correção real. E os vales? Vale alimentação, vale refeição, vale transporte. É o que chamamos de dinheiro carimbado. O Estado decide onde e como você deve gastar uma parte do que você produziu. E isso tira sua liberdade de escolha. Talvez você preferisse esse dinheiro para investir, pagar uma dívida ou comprar em um lugar mais barato, que não aceita o cartão benefício. Mas você não pode. A grande provocação aqui é a seguinte: e se todo esse valor estivesse no seu salário desde o início? Se em vez de benefícios picados e carimbados, você recebesse o valor real que gera para a empresa diretamente na sua conta, todos os meses, você teria mais autonomia, mais poder de investimento e, possivelmente, uma percepção muito clara de quanto o governo realmente tira de você no meio desse caminho.
A proteção parece boa, mas o preço que você paga por ela é a sua própria liberdade financeira. Agora vamos tocar na ferida. O dinheiro que é descontado e você nunca vê a cor. Ou se vê, ele já não vale quase nada. O INSS não é uma conta onde você guarda o seu dinheiro para o futuro. Ele funciona no modelo de repartição. Quem trabalha hoje paga para quem está aposentado hoje, somando a parte do empregado e a do patrão. A carga total chega a cerca de 31% do salário. O problema? Você não tem escolha, não herda esse investimento e não tem nenhum controle sobre ele. Se você morre e não tem dependentes diretos, o governo fica com tudo. Vamos fazer uma comparação. Se um jovem trabalhasse por 45 anos investindo esse mesmo valor em uma capitalização privada com juros compostos, o montante final seria infinitamente superior ao teto da aposentadoria real que o governo paga. O FGTS é vendido como uma segurança para o trabalhador, mas na verdade é uma das piores coisas do mundo para você. O dinheiro fica retido e rende cerca de 3% ao ano. Na maioria das vezes, isso não ganha nem da inflação. Ou seja, seu dinheiro parado está encolhendo. Agora, se esse dinheiro estivesse no seu bolso e você colocasse no ativo mais conservador do mercado, como um Tesouro Selic, você teria muito mais poder de compra. No fundo, o FGTS é o governo usando seu capital barato para financiar obras, enquanto você perde poder de consumo. Somando o INSS e o FGTS, o trabalhador brasileiro entrega uma fatia gigantesca da sua vida para o Estado gerir. Para encerrar, precisamos olhar para o futuro. O CLT e todo o sistema previdenciário foram desenhados em 1943 para um Brasil jovem, onde muita gente nascia e pouca gente chegava à terceira idade. O problema é que a conta do INSS só fecha se tiver uma multidão de jovens trabalhando para pagar a aposentadoria de poucos idosos. Mas a realidade hoje é outra. A taxa de natalidade do Brasil está despencando e a gente está envelhecendo muito rápido. A pergunta é: quem vai pagar a conta desse sistema daqui a 20 ou 30 anos se houver menos pessoas nascendo para sustentá-lo? O que eu tenho para falar não é sobre acabar com os direitos, mas sobre liberdade e modernização. Será que um modelo de quase 100 anos atrás ainda é a melhor ferramenta para o trabalhador da era digital? Ou será que estamos sacrificando o salário presente por uma promessa de futuro que o Estado pode não conseguir cumprir? E você, o que acha? Esse sistema ainda faz sentido para a realidade de hoje? Ou ele se tornou uma barreira para o seu crescimento? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou em algo, já deixa o like, se inscreve no canal e te vejo em algum desses 2 vídeos que vai estar aparecendo por aqui. Até mais, seals!